Oi pessoal, esse é o último vídeo dessa pequena série de vídeos que eu fiz para recordar os assuntos que a gente abordou em análises toxicológicas até então. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os métodos laboratoriais utilizados nos exames toxicológicos. Como falado na nossa primeira aula, os métodos utilizados em análises toxicológicas são classificados em métodos de triagem, métodos confirmatórios e métodos específicos ou seletivos. Os métodos de triagem são utilizados para a identificação de grupos químicos, os métodos confirmatórios para confirmar os resultados da triagem, neles a gente identifica a própria substância química, e os métodos específicos são métodos que são utilizados quando você já tem uma forte suspeita do agente em questão. Existe uma grande quantidade de técnicas que são utilizadas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre análise organoléptica, testes de cor, espectrofotometria e imunoensaios. A análise organoléptica é a técnica de avaliação de cor, odor e aspecto da amostra em questão. Mesmo não sendo exatamente um método laboratorial, essa análise organoléptica ela pode ser bastante útil para dar um direcionamento de qual os possíveis analíticos que devem ser buscados nos exames a seguir. Por exemplo, na análise forense e nas urgências toxicológicas, pode ser bastante útil fazer essa avaliação organoléptica do conteúdo gástrico. Lá eu posso identificar cheiros característicos de um analítico específico, posso identificar uma cor que seja característica de um produto químico ou algo parecido, ou ainda posso identificar fragmentos de comprimidos, alimentos ou outros elementos que possam estar envolvidos nessa intoxicação. Os testes de cor, que a gente costuma chamar também de testes rápidos, são reações rápidas, reações colorimétricas, em que, na presença do nosso analítico de interesse, um determinado reagente vai produzir um produto colorido. Isso pode ser utilizado em alguns casos como uma prova qualitativa, em outros casos isso pode ser direcionado para uma análise quantitativa, que aí a gente entra na espectrofotometria. Mas antes de falar da espectrofotometria, a gente precisa falar um pouco sobre como essas reações de cor acontecem. Esses testes rápidos, eles costumam ter sensibilidade e especificidade limitados. Entretanto, eles podem ser úteis no caso da pesquisa de produto. Por exemplo, a amostra de pó branco que foi apreendida pela Polícia Federal. Isso pode ser submetido a um teste colorimétrico, a um testezinho rápido, para identificar se ali dentro existe ou não cocaína. Sozinhos, os resultados obtidos em testes rápidos normalmente não podem ser utilizados em laudos, mas eles podem ser usados como triagem para selecionar amostras para o teste toxicológico completo. Como exemplo, temos o teste de Scott, que é utilizado na triagem de amostras de cocaína. Nesse teste, utilizamos uma solução de tiocianato de cobalto. Essa solução possui cor rosada e, em contato com o cloridrato de cocaína, forma um precipitado de cor azul intensa. Como observado na figura, conseguimos perceber que algumas substâncias como fenacetina, cafeína, amido, ácido bórico e manitol são negativos no teste de Scott. Conseguimos também observar que a cocaína dá positivo nesse teste. Entretanto, outras substâncias como a prometazina e a lidocaína, por terem estrutura química muito semelhante à da cocaína, são falsos positivos para essa reação. Além disso, produtos inespecíficos como fermento e leite em pó podem dar resultados inconclusivos. Portanto, esse teste não pode ser usado isoladamente para a identificação de cocaína nessas amostras. A espectrofotometria ultravioleta e visível é uma técnica bastante utilizada na análise laboratorial como um todo, até mesmo fora das análises clínicas. Aqui, nós estamos nos referindo à observação do espectro de absorção de luz de uma determinada substância. Normalmente, uma substância química tem um espectro de absorção de luz conhecido, tanto na faixa do ultravioleta quanto na faixa do visível. Assim, em alguns casos, pode-se submeter a amostra a uma avaliação espectrofotométrica para a observação desse espectro.
O problema é que essa detecção, normalmente, ela tem muitos interferentes. Pode ser que numa mesma amostra tenha duas substâncias diferentes que absorvam luz no mesmo comprimento de onda. Pode ser que uma substância impeça a absorção de luz da outra. Pode ser que exista o espectro somado das substâncias. Então, normalmente, sozinha, essa técnica não é utilizada para a identificação de uma substância. Em vez disso, nós utilizamos o método espectrofotométrico acoplado a outras técnicas, como é o caso da cromatografia. Então, normalmente, a espectrofotometria ela é um método de detecção de uma técnica cromatográfica. Mais sobre isso na próxima aula. Por fim, existem ainda alguns imunoensaios que podem ser úteis nas análises toxicológicas. Você pode estar se perguntando, professor, imunoensaio, nós estaremos buscando anticorpo, nós estaremos buscando antígeno? E a verdade é que alguns analíticos, algumas substâncias químicas, principalmente fármacos e drogas de abuso, podem se comportar como antígenos nessas reações, de forma que alguns anticorpos conseguem fazer uma ligação com ele. Para isso, nós podemos utilizar tanto técnicas manuais, quanto também técnicas automatizadas. Existem alguns problemas em relação à utilização dos imunoensaios. O principal deles é a baixa especificidade, de forma que pode haver reatividade cruzada na reação antígeno-anticorpo. Por exemplo, existem kits de ELISA que são utilizados para dosar aflatoxinas em amostras. Então, a gente faz uma extração das aflatoxinas de um determinado alimento e dosa utilizando um kit de ELISA. Entretanto, como essas moléculas elas são muito parecidas entre si, o anticorpo que foi desenhado para interagir somente com a aflatoxina B1 pode também ter uma reatividade cruzada com a aflatoxina B2, por exemplo. Na prática, os imunoensaios são bastante utilizados na monitorização terapêutica. Existem disponíveis equipamentos e reagentes comerciais em que você pode fazer a dosagem de fármacos em amostras de soro, plasma, de sangue total hemolizado e, em alguns casos, até mesmo de urina. Em comparação às técnicas de HPLC e cromatografia gasosa, ter um equipamento de imunoensaio é algo muito mais possível dentro de um laboratório de análises clínicas, porque existem outros exames que podem ser feitos nesse mesmo equipamento. Gente, eu finalizo aqui essa série de vídeos. Eu fiz eles com muito carinho, pensando em facilitar os estudos de vocês. Eu relembro mais uma vez que a minha intenção não é substituir o conteúdo que foi dado em sala e nem dizer que assistindo esse vídeo você vai estar por dentro de tudo que a gente falou em sala, mas eu acredito que seja um bom ponto de partida. Você pode assistir o vídeo e reassistir quando você quiser e consultar o seu material e poder estudar. Tá bom? Então, vocês têm o meu contato. A gente vai se comunicando tanto pelo Google Classroom quanto pelo Siga e continuando essa disciplina. Um beijo e até mais!